Prezados telespectadores, uma notícia incrível acaba de chegar. Estudantes de uma renomada escola internacional no Peru, originalmente a caminho do Japão, tiveram que fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos devido a uma súbita falha técnica na aeronave. No entanto, desde o momento em que pisaram em solo brasileiro, histórias inacreditáveis começaram a surgir. Eles mal sabiam onde ficava o Brasil, mas o resultado que encontraram foi ainda mais impactante do que o esperado do Japão. Isso nos fez perceber o quão ingênuos éramos. Diogo Martina, o presidente de 18 anos do Grêmio Estudantil, e seus 24 colegas peruanos tiveram suas perspectivas de vida completamente transformadas em apenas alguns dias. O que eles viram no Brasil os fez decidir adiar o plano de ir ao Japão e querer estender sua estadia. Acompanhem agora a história da experiência surpresa no Brasil desses estudantes da prestigiada Escola Peruana. Olá, eu sou Diogo Martina, tenho 18 anos e sou o presidente do Grêmio Estudantil na Escola Internacional La Preparatória em Lima, Peru. Nossa escola é uma instituição privada de ponta no Peru, famosa por organizar viagens internacionais anuais. No ano passado, fomos à Europa, 2 anos antes, aos ZSOA, e este ano o destino era o Japão. O plano era visitar Tóquio e Osaka por uma semana. Sinceramente, eu não tinha grandes expectativas para a viagem à Ásia. Conversando com meus amigos, achávamos que, se fosse o Japão, seria ok. Sobre o Brasil, mal sabíamos algo, apenas que era uma nação grande localizada ao lado do Peru. Na manhã da partida, encontrei meus amigos no aeroporto em Lima. Todos estavam muito animados. Éramos 25 alunos e 3 professores acompanhantes. Ao embarcar, ainda falávamos sobre o que iríamos visitar e comer no Japão. Mas durante o longo voo sobre o Pacífico, após uma escala na Cidade do México, um evento inesperado ocorreu. O comandante anunciou uma emergência técnica e a necessidade de pousar no aeroporto mais próximo. Os comissários de bordo nos pediram para apertar os cintos novamente. A atmosfera na cabine ficou tensa de repente. Música, olhando pela janela, vi luzes noturnas, mas a sensação não era de um país asiático. O capitão anunciou que aterrissaríamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Naquele momento, eu nem sabia onde ficava Guarulhos. Camila, a colega ao meu lado, pesquisou no smartphone e disse que estávamos no Brasil. Até o pouso, eu pensei que seria apenas uma parada rápida para verificar o motor e seguir para o Japão. Achei que ficaríamos apenas uma noite no Brasil e seguiríamos viagem. Mas, a partir do momento em que saí do avião, percebi que estava enganado. O primeiro instante no saguão de Guarulhos me impressionou. O tamanho do aeroporto era muito maior do que eu imaginava. Em comparação com o aeroporto de Lima, era incomparavelmente espaçoso e moderno. Mas o impacto não era só o tamanho. O piso estava polido como um espelho e tudo estava extremamente organizado. Música. O mais surpreendente foi como os funcionários lidaram com a situação. Ao saberem que éramos estudantes do Peru, um funcionário tentou nos orientar em espanhol. Mesmo não sendo um espanhol perfeito, sentimos o esforço genuíno para nos cuidar. Apesar da emergência, ninguém parecia apressado ou irritado. Eles explicaram tudo pacientemente e com calma. A passagem pela imigração foi outra memória marcante. Os agentes entenderam nossa situação e usaram um português simples para nos tranquilizar, dizendo que não havia pressa. No Peru, raramente vemos funcionários públicos tão prestativos. Enquanto pegávamos as malas, pude observar o aeroporto e realmente senti o quão sistemático era o gerenciamento do local. A sinalização era multilíngue e clara, e todos os serviços funcionavam perfeitamente. O mais impressionante foi a atitude das pessoas. Apesar do fluxo de centenas de passageiros, ninguém falava alto ou fazia tumulto. Todos mantinham a ordem e esperavam pacientemente. Tal cena é algo quase impensável em Lima. Naquela noite, fomos para um hotel providenciado perto da região da Avenida Paulista. Eu não tinha ideia do que me esperava nos dias seguintes. Nunca imaginei que no Brasil, que eu via apenas como uma escala, uma experiência de mudança de vida, estava à espera.
A manhã seguinte trouxe uma surpresa ao sairmos do hotel e vermos a cidade de São Paulo pela primeira vez. Decidimos usar o metrô, descendo em uma estação próxima para passear. Mas só de entrar na estação, parecia um mundo diferente do Peru. Na plataforma, a primeira coisa que notei foi o comportamento das pessoas. Mesmo sendo horário de pico e muito cheio, todos faziam uma fila organizada para esperar o trem. Quando o trem chegava, esperavam todos saírem para então entrarem, um por um. Essa ordem era algo que não se encontra em Lima. Mais chocante era o ambiente dentro do vagão. Apesar da lotação, era silencioso. Ninguém falava ao celular em voz alta ou comia. As pessoas olhavam seus celulares ou liam, aproveitando seu tempo. Ao ver aquilo, entendi pela primeira vez o que é a consciência de comunidade. O próprio trem era impressionante. Pisos e paredes limpos, iluminação clara, sem a sensação de estar subterrâneo. Usei o banheiro e estava inacreditavelmente limpo para um local público. Havia não apenas papel higiênico e sabonete, mas também álcool em gel disponível. Ao chegarmos à área da Avenida Paulista, eu e meus amigos ficamos sem palavras. Mesmo sendo uma área com um tráfego imenso de pessoas, não havia lixo no chão. Camila chegou a chorar ali mesmo. Quando perguntei o motivo, ela disse que não estava chocada apenas pela limpeza, mas pela percepção de que todos se esforçavam para manter o ambiente assim. As lojas também foram impressionantes. Tudo bem arrumado, preços claros. Os atendentes nos viram como estrangeiros e nos receberam com simpatia. Mesmo sem nos entendermos, eles se esforçaram em usar gestos e sorrisos para se comunicar, o que nos deixou muito gratos. À tarde, nos perdemos por não entendermos o português e termos dificuldade em ler as placas, usando o mapa do celular sem conseguir achar nossa localização exata. Andamos em círculos na mesma área por mais de 1 hora. Foi então que um estudante brasileiro percebeu nosso desespero e se aproximou. Ele se chamava Lucas. Ele perguntou em inglês se precisávamos de ajuda. Explicamos a situação. Ele abriu o aplicativo de tradução no celular para se comunicar. Ele não só nos indicou o caminho, mas ao saber que éramos do Peru, recomendou um restaurante brasileiro autêntico próximo. Ele dedicou seu tempo para ajudar completos estranhos, sem demonstrar a menor impaciência. Após nos despedirmos de Lucas, fomos ao restaurante que ele sugeriu e tivemos outra surpresa. Ao pedirmos, o dono, sabendo que éramos estrangeiros, explicou o cardápio lentamente e perguntou sobre nosso gosto para temperos, tentando adaptar o preparo ao nosso paladar. Ao sairmos do restaurante e caminharmos pela rua daquela área, descobri outra faceta da sociedade brasileira. As ruas eram limpas, não só pela boa varrição, mas porque as pessoas não jogavam lixo no chão por hábito. Vi pessoas comendo frutas de rua, guardando o próprio saquinho de lixo até encontrarem uma lixeira. Naquela noite, ao voltar para o hotel, parei em uma loja de conveniência. Ali senti a maior diferença em relação ao Peru. Mesmo sendo depois das 22, uma funcionária que parecia ter uns 20 e poucos anos trabalhava sozinha. O mais incrível é que mulheres entravam sozinhas para usar o serviço com total tranquilidade. Em Lima, mulheres sozinhas à noite representam um grande risco, mas aqui era totalmente diferente. A funcionária nos recebeu com simpatia. Quando mencionei que era do Peru, ela demonstrou interesse e tentou conversar em inglês básico. Caminhando para o hotel, olhei ao redor. Mesmo tarde, as ruas estavam bem iluminadas, com postes em distâncias adequadas, sem quase nenhum ponto escuro. Ainda havia pessoas correndo, casais passeando e grupos de jovens conversando, todos com um ar relaxado e natural. No dia seguinte, tivemos a chance de visitar uma escola pública de ensino médio em São Paulo, um dos principais colégios públicos da cidade. As instalações da escola já eram impressionantes. Todas as salas de aula tinham equipamentos digitais modernos. A biblioteca e os laboratórios de ciências eram bem administrados. O que mais me chocou foi o sistema de almoço escolar. Com mais de 1.000 alunos almoçando simultaneamente, tudo acontecia com extrema ordem. Cada turma tinha sua ordem definida para pegar a comida e todos a seguiam naturalmente. Na fila, ninguém furava ou empurrava.
A qualidade do almoço era incrível, um cardápio balanceado montado por nutricionistas, com sabor excelente. E o fato de um almoço assim ser fornecido aos alunos gratuitamente foi o maior choque. No Peru, mesmo escolas particulares raramente oferecem um serviço de almoço nesse nível. Após comerem, a imagem dos alunos recolhendo seus próprios pratos e separando o lixo foi muito marcante. Ninguém precisou ordenar. Todos faziam como se fosse rotina. Plástico e lixo comum eram separados corretamente. Ao ver aquilo, percebi que a consciência ambiental ali era altíssima. À tarde, houve o horário de limpeza comunitária. Disseram-nos que no Brasil, os alunos limpavam suas próprias salas e a escola. Inicialmente, eu mal acreditei, mas ao testemunhar, todos os alunos se dividiam em tarefas e se dedicavam a limpar. Esfregar o chão da sala, limpar o quadro, lavar janelas, levar o lixo para fora. Tudo isso feito pelos próprios estudantes. Ao ver essa cena, senti a particularidade da educação brasileira, que não foca apenas em transmitir conhecimento, mas em cultivar a consciência cívica e a responsabilidade. No Peru, a limpeza da escola é função dos zeladores. Aqui, consideravam normal manter limpo o espaço que utilizavam. Naquela noite, reencontrei Lucas. Marcamos em um café 24 horas e conversamos sobre as diferenças culturais entre Brasil e Peru. Aprendi muito. Lucas disse que cresceu vendo a ordem e a empatia com o próximo como algo normal, não por ordem, mas por acharem que é o certo a fazer. As regras que inicialmente me pareciam incômodas eram, na verdade, a inteligência para a convivência prática. Comecei a entender isso. O pequeno inconveniente de cada um gera uma grande conveniência para a comunidade. Esse era o conceito. Através da conversa com Lucas, tive uma nova perspectiva sobre individualismo e coletivismo. No Peru, a cultura de valorizar a excelência individual é forte. Mas no Brasil, há um equilíbrio entre a liberdade individual e a responsabilidade social. Isso, para mim, é a imagem de uma sociedade desenvolvida. Após viver no Brasil por alguns dias, descobri cada vez mais coisas. No transporte público, jovens cediam o assento a idosos e gestantes. Nas ruas, as pessoas ajudavam espontaneamente quem precisava de auxílio, como cadeirantes, ou davam informações a estrangeiros perdidos como nós. Nada disso era aleatório. Era uma cultura enraizada na sociedade brasileira. No quarto dia, tive contato direto com a tecnologia digital brasileira. Lucas me levou para ver como os brasileiros usavam a tecnologia no dia a dia. Eu pensava que era apenas um país com tecnologia avançada, mas a experiência real mostrou que era mais que isso. Começando pelo pedido de café pela manhã, foi surpreendente. Lucas usou um aplicativo para pedir o café antes de chegarmos. Quando chegamos, estava pronto, sem filas e já pago. Só o sistema já era incrível. Mas o mais surpreendente era como um estudante comum usava essa tecnologia com tanta naturalidade. No metrô, Lucas usou o smartphone em vez de bilhete, apenas encostando no leitor para pagar, e havia Wi-Fi gratuito dentro do trem. No metrô do Peru, o sinal de internet é geralmente ruim, mas aqui, mesmo no subsolo, a conexão era rápida. Almoçar também teve uma experiência interessante. Lucas fez a pré-inscrição na fila virtual na porta do restaurante e nós aproveitamos para passear pela região. Quando recebemos a notificação no celular de que era a nossa vez, voltávamos ao local. Não havia necessidade de ficar parado esperando, permitindo um uso eficiente do tempo. Para pedir no restaurante, usávamos um tablet na mesa. O cardápio era digital, com fotos e descrições detalhadas e havia inclusive a opção em inglês. Do pedido ao pagamento, tudo podia ser feito na mesa, muito prático. Mas em meio a essa tecnologia, o calor humano não desaparecia. Essa foi a coisa mais marcante. O atendente da cafeteria era simpático. O garçom do restaurante era atencioso. A tecnologia não substituía as relações humanas, mas as complementava. À noite, experimentei o aplicativo de delivery. Lucas me mostrou como pedir comida pelo celular. Havia inúmeros restaurantes e cardápios variados.
Após o pedido, era possível acompanhar a localização do entregador em tempo real. Em menos de 30 minutos, a comida quente chegou. O chocante foi a educação do entregador. Ele me viu como estrangeiro, sorriu abertamente e entregou a comida. Não era só entrega de comida, era um espírito de serviço genuíno. Com todas essas experiências, entendi o verdadeiro significado do desenvolvimento tecnológico. No 5º dia, tive a chance de conhecer a avó de Lucas. Mesmo com mais de 80 anos, ela usava o smartphone com muita destreza, o que era espantoso. Ela fazia compras online, marcava consultas médicas e até fazia videochamadas com os netos. Era uma imagem totalmente diferente das avós no Peru. Ela disse que no início foi difícil, mas havia cursos gratuitos de informática para a terceira idade na comunidade, então ela aprendeu. Não se sentia abandonada por ser idosa. Havia um sistema de apoio para que todos progredissem juntos. Isso foi marcante. Esta é a imagem de uma sociedade verdadeiramente solidária. No transporte público, a experiência se repetiu. Ao ver alguém em cadeira de rodas no metrô, várias pessoas se levantaram naturalmente para ajudar e abrir caminho. Ninguém ordenou, mas todos fizeram como parte da rotina. Ao presenciar isso, senti o amadurecimento da sociedade brasileira. Tivemos também a oportunidade de ir a um hospital porque Lucas parecia estar gripado. Todo o processo, do cadastro ao atendimento, foi muito organizado. Não houve longa espera e os custos foram razoáveis. O médico demonstrou preocupação comigo, um estrangeiro, e explicou o sistema de saúde pública brasileiro. Na farmácia, outra memória marcante. O farmacêutico conferiu a receita, entregou o medicamento correto, explicou detalhadamente o uso e tentou fazê-lo, em inglês simples. Essa atenção me deixou muito grato. Naquela noite, eu e Lucas caminhamos ao longo do rio Tietê. Mesmo tarde, havia muitas pessoas se exercitando ou relaxando. Famílias, casais e grupos de amigos. Todos desfrutavam de seu tempo. O fundamental é que todos pareciam seguros e em paz. As instalações ao longo do rio eram impressionantes. Havia uma ciclovia claramente separada da calçada, banheiros e outros serviços disponíveis. Parecia que tudo foi planejado para a conveniência dos cidadãos. Naquela noite, voltando para o hotel, refleti. No Brasil, a tecnologia e a bondade das pessoas se misturam perfeitamente. Esta é a imagem de uma sociedade verdadeiramente desenvolvida. Não basta ser economicamente rica ou tecnologicamente avançada para ser um país verdadeiramente desenvolvido. Percebi isso. Na manhã do 6º dia, a companhia aérea entrou em contato informando que o avião estava consertado e poderíamos prosseguir para o Japão conforme o plano original. Isso deveria ser uma boa notícia, mas, estranhamente, eu e meus amigos nos sentimos apreensivos. O tempo passado no Brasil havia sido tão impactante que queríamos ficar mais. Naquela tarde, passamos nosso tempo final com Lucas e outros estudantes brasileiros. Marcamos perto da Avenida Paulista e conversamos francamente sobre as diferenças culturais entre Brasil e Peru. O constrangimento inicial pela diferença havia se transformado em compreensão mútua. Os estudantes brasileiros também demonstraram grande interesse pela cultura peruana. Não só pelo Machu Picchu ou as linhas de Nazca, mas queriam saber sobre o cotidiano e o sistema educacional do Peru. Esse respeito mútuo foi notável. A atmosfera do encontro era diferente da do primeiro dia. A estranheza inicial da diferença cultural transformou-se em uma amizade sólida. Sentamos em roda em um café tradicional, saboreando o delicioso café brasileiro. A decoração da cafeteria mesclava o moderno e o tradicional. Nas paredes havia quadros de arte moderna e ouvia-se uma música bossa nova, suave. Esse ambiente tranquilo nos permitiu conversas mais profundas. Os amigos brasileiros de Lucas demonstravam grande interesse pela cultura peruana, não apenas os locais famosos, mas como era o dia a dia dos peruanos. Uma estudante chamada Laura me perguntou: no Peru, o que os jovens fazem pela sociedade? Essa pergunta me fez refletir. Sendo sincero, no Peru,
a maioria dos jovens só se preocupa com o próprio desenvolvimento e sucesso. Não nos envolvemos muito em atividades sociais, é mais o cada um por si. Mas no Brasil vi uma participação social juvenil muito alta. Eles se importavam com questões sociais como meio ambiente e grupos vulneráveis. Outro amigo, chamado Bruno, perguntou: qual valor vocês acham mais importante? Camila, representando-nos, respondeu: antes de vir ao Brasil, provavelmente teríamos respondido liberdade e sucesso pessoal. Mas agora acho que a preocupação com o próximo e a responsabilidade social são igualmente importantes. Essa frase expressava o sentimento de todos nós. As coisas que vimos e ouvimos nos últimos dias mudaram realmente nossa visão sobre muitas coisas. O dono do café, um senhor de mais de 60 anos, ouviu nossa conversa e se juntou a nós. Ele disse que o Brasil se tornou o que é hoje não só pelo crescimento econômico, mas mais importante pelo desenvolvimento do espírito do povo. Quando as pessoas pensam nos outros, a sociedade como um todo melhora. O dono continuou contando a história da mudança da sociedade brasileira, da época da ditadura para a democracia. Ele disse: aprendemos a valorizar a liberdade conquistada a duras penas e entendemos que a liberdade deve vir acompanhada de responsabilidade. Essa fala nos deu uma compreensão profunda da sociedade brasileira. Meus colegas peruanos também começaram a compartilhar seus sentimentos. Marcos disse: o que mais me impressionou é que os brasileiros cumprem as regras não por coerção, mas por vontade própria. Eles entendem que essas regras existem para que todos convivam melhor. Sofia acrescentou: acho que a educação brasileira foi muito bem sucedida, pois consegue formar cidadãos com empatia pelos outros. Camila relembrou que seu choro na área da Paulista não foi só pela limpeza, mas pela admiração de ver todos se esforçando para manter aquela beleza. Ela explicou o sentimento. No Peru, estamos acostumados com a sujeira e achamos que é normal. Mas aqui, vejo as pessoas cuidando do espaço público voluntariamente. Ninguém está fiscalizando. É amor genuíno pelo espaço comum. Ouvindo meus amigos, refleti sobre minha própria mudança. Dias atrás eu via a fila e a separação de lixo como um incômodo. Mas agora entendo que esses pequenos atos refletem o nível de civilidade de uma sociedade. Quando as pessoas se esforçam um pouco mais, criam um ambiente benéfico para todos. Os amigos brasileiros também compartilharam abertamente suas visões sobre sua sociedade. Lucas disse: o Brasil também não é perfeito. Temos muitos problemas a resolver, mas temos em comum a ideia de que devemos melhorar a sociedade. Laura acrescentou: somos ensinados a ter espírito cívico desde pequenos, mas isso não é um fardo, é uma honra. Fazer algo útil para a sociedade tem um grande significado. Essa atmosfera de respeito mútuo na conversa me impressionou muito. No Peru, diferentes grupos sociais raramente têm um intercâmbio sincero como este. As pessoas estão mais acostumadas a ficar em suas próprias bolhas. Mas no Brasil, senti uma cultura de abertura e aceitação das diferenças. As pessoas estão dispostas a ouvir opiniões diversas e aprender com múltiplas perspectivas. Ao cair da noite, fomos conversar em uma feira noturna próxima. A feira de São Paulo fervilhava, muitas barracas de comida alinhadas, gente circulando, mas sem caos. Experimentamos várias comidas de rua: pastel, coxinha, pão de queijo, açaí, cada um com seu sabor e história únicos. Os vendedores, ao nos verem estrangeiros, nos apresentavam entusiasticamente seus pratos. Alguns tentavam falar inglês ou espanhol básico. Essa simpatia nos aqueceu especialmente. Enquanto comíamos, continuamos nossa troca cultural profunda. Um amigo brasileiro nos perguntou: quando voltarem ao Peru, o que vocês gostariam de mudar? Essa pergunta nos fez refletir a todos. Eu respondi: quero levar a consciência cívica que aprendi aqui de volta. Posso não mudar a sociedade inteira, mas posso começar por mim e espalhar para quem está ao redor. Camila disse: quero incentivar a educação ambiental na escola para que os colegas entendam melhor a importância da separação do lixo e da preservação. Marcos completou: eu quero me envolver mais em atividades de voluntariado para ajudar quem precisa. Ao ouvirem nossos pensamentos, os amigos brasileiros nos apoiaram e encorajaram.
Lucas disse que a mudança não acontece da noite para o dia, mas basta alguém começar para que ela se espalhe. Após a feira, caminhamos novamente perto do rio Tietê. O rio à noite era deslumbrante. A água refletia as luzes das margens e uma brisa suave soprava. Mesmo tarde, havia pessoas se exercitando e passeando. Todos pareciam seguros e relaxados. Sentamos em um banco à beira do rio, observando a paisagem do outro lado e compartilhando histórias de vida. Lucas contou que seu sonho é ser professor, querendo formar mais alunos com visão internacional. Laura quer trabalhar com o meio ambiente para ajudar o Brasil a se desenvolver de forma sustentável. Ao ouvir os sonhos desses jovens brasileiros, fiquei impressionado com a determinação deles. Eles não se importam apenas com o sucesso pessoal, mas com o que fazer pela sociedade e pelo futuro da humanidade. Essa visão ampla e de longo alcance é algo que raramente vejo em meus colegas no Peru. Naquele momento, entendi qual é a verdadeira força da sociedade brasileira. Não é a economia avançada ou a tecnologia moderna, mas sim o fato de que as pessoas aqui têm a aspiração de tornar o mundo melhor. Quando os jovens de uma sociedade têm sonhos assim, essa sociedade certamente continuará a avançar. Quando a noite avançou, tivemos que nos despedir. Embora tivéssemos passado apenas alguns dias juntos, construímos uma amizade sólida, trocamos contatos e prometemos manter contato para continuar aprendendo um com o outro. No caminho de volta para o hotel, olhei para a paisagem noturna de São Paulo, sentindo-me nostálgico. Amanhã teríamos que deixar o lugar que mudou nossa visão de vida para seguir ao destino original, o Japão. Mas eu sabia que o Brasil havia plantado sementes em nossos corações. Essas sementes nos acompanhariam de volta ao Peru e cresceriam em nossas vidas. Elas nos lembrariam sempre qual é o verdadeiro valor a ser buscado. Qual é o verdadeiro significado de uma vida com propósito? O Brasil não nos ensinou apenas sobre cortesia e ordem externa, mas sobre a compaixão e a responsabilidade interna. E isso foi o mais precioso em nossas vidas. 6 meses depois, me inscrevi no programa de intercâmbio da Universidade de São Paulo, USP. Embora meu português ainda não fosse perfeito, minha empolgação não era menor que a de ninguém. Felizmente, fui aprovado e voltei ao Brasil novamente. A sensação ao chegar em Guarulhos desta vez, 1 ano depois, é indescritível. Não mais como um turista, mas como um estudante. Pude entender e sentir a sociedade brasileira com mais profundidade. Lucas me esperava no aeroporto. A alegria do reencontro após 1 ano foi imensa. Ele ficou surpreso quando o cumprimentei em português. A vida universitária foi outra forma de aprendizado contínuo. Estudar e fazer relatórios com estudantes brasileiros me colocou em contato direto com a excelência da educação brasileira. Além disso, através de atividades em clubes, pude entender o que os jovens brasileiros pensam e como vivem. Olhando para trás agora, aquele pouso de emergência em Guarulhos foi um momento crucial que mudou minha vida. Através do país chamado Brasil, aprendi o significado de uma nação verdadeiramente desenvolvida e percebi que tipo de pessoa eu deveria me tornar no futuro. O mais importante foi que minha visão de mundo se expandiu. Este foi o maior aprendizado. Agora tenho o sonho de, ao voltar ao Peru, aplicar o que aprendi no Brasil para contribuir para o desenvolvimento do meu país. Um dia, quero ser a ponte entre o Brasil e o Peru. E o ponto de partida de tudo isso foi aquela inesperada aterrissagem de emergência. O que descobri no Brasil não foi apenas a limpeza das ruas ou a tecnologia avançada. O verdadeiramente marcante foi o espírito de solidariedade do povo para com o próximo e a consciência cívica de pensar no bem comum. Isso não é algo imposto por leis ou regras, mas uma cultura que as pessoas praticam voluntariamente. A experiência no Brasil me fez entender que o desenvolvimento real não é ter edifícios mais altos ou tecnologia mais sofisticada, mas sim ter o espírito humano mais evoluído e uma sociedade mais acolhedora. Agora, quero ser alguém que possa disseminar essa cultura no Peru. Embora ainda haja muito a aprender, acredito que a jornada iniciada com aquela aterrissagem inesperada continuará. O Brasil não me ensinou apenas sobre mudança externa, mas sobre maturidade interna.
Essa experiência valiosa será minha bússola, me guiando para o caminho certo. Durante meu intercâmbio no Brasil, tive a oportunidade de viajar e explorar diferentes regiões do país profundamente. Cada viagem me fez entender mais sobre esta nação. Minha primeira viagem mais longa foi para Salvador e Ouro Preto. Salvador, a capital cultural do Nordeste brasileiro, e Ouro Preto, um tesouro histórico de Minas Gerais. Voamos de São Paulo para Salvador, apenas 1 hora de voo. A pontualidade e o conforto da companhia aérea me impressionaram. Uma eficiência de transporte que seria difícil de imaginar no Peru, ao chegar em Salvador, senti uma atmosfera completamente diferente de São Paulo. Se São Paulo era a metrópole moderna, Salvador era vibrante com sua rica história afro-brasileira. Ouro Preto, com suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e arquitetura colonial, contava a história da região. Ficamos numa pousada na cidade histórica de Ouro Preto, com a proprietária sendo uma senhora mineira de mais de 60 anos. Ela era muito conhecedora da história e cultura de Minas Gerais e nos apresentou com entusiasmo a origem e as singularidades de cada local. Ouro Preto, um antigo centro de mineração de ouro, preservou a cultura barroca e colonial da melhor maneira. Com orgulho, ela disse: "Na igreja de São Francisco de Assis aprendemos sobre a fé que está profundamente enraizada aqui. Nas antigas minas, sentimos a grandiosidade da arquitetura da época. O que mais me impressionou foi a valorização da herança cultural dos mineiros de Ouro Preto. Seja no artesanato tradicional, na arquitetura ou nos rituais, tudo é preservado e transmitido com cuidado. Visitamos uma oficina de talha em madeira passada por 3 gerações. O artesão da 3ª geração nos disse que, embora máquinas modernas possam aumentar a eficiência, eles insistem em usar métodos tradicionais, pois é a forma de manter a essência original." Essa firmeza e respeito pela tradição me impressionaram profundamente. No Peru, muitas tradições culturais estão desaparecendo no fluxo da modernidade. Mas os brasileiros encontraram um equilíbrio entre tradição e modernidade. A cultura gastronômica de Minas Gerais também expandiu minha visão de mundo. De feijoada a pão de queijo e diversos doces, cada prato tem uma história histórica única. Comemos feijoada em um restaurante tradicional e o dono nos contou a origem e as transformações desse prato. A comida não é apenas comida, ela carrega a história e a gentileza do povo local. As palavras do dono me deram uma nova visão da cultura alimentar. Antes de deixar Ouro Preto, participamos de uma festa religiosa local, onde vimos as pessoas fazerem oferendas e sentimos a importância da crença religiosa na sociedade brasileira. Essa fé não é apenas um apoio espiritual individual, mas também uma importante fonte de força comunitária. O segundo destino foi Fernando de Noronha, a joia do litoral brasileiro. Se Ouro Preto representava a tradição, Noronha demonstrava o sucesso na adaptação à modernidade. Os resorts de luxo, as praias vibrantes e a moderna infraestrutura mostravam a vitalidade da ilha. Mas o que mais me impressionou foi o sucesso na recuperação ambiental. As praias, que foram afetadas pelo rápido desenvolvimento, após anos de recuperação, agora são um refúgio para turistas e locais. Caminhamos pela praia e encontramos um biólogo marinho aposentado que estava fazendo trilha. Ele nos contou sobre o processo de recuperação. Mais de 10 anos atrás, este lugar estava severamente degradado, mas olhe como está bonito agora. É o orgulho do povo de Noronha. Esse sucesso na recuperação ambiental me mostrou a determinação e o êxito do Brasil na área de desenvolvimento sustentável. Muitas cidades no Peru enfrentam problemas de poluição. A experiência de Noronha é muito valiosa para aprendermos. A cultura na Vila dos Remédios, o centro de Noronha, também era especial. Visitamos o centro histórico, repleto de construções que mantinham o charme original. Essas construções antigas ganharam uma nova vida, reformadas em cafés charmosos, galerias de arte e lojas. Os edifícios antigos foram revitalizados, adicionando elementos novos, mas mantendo as marcas históricas. Esse conceito de reutilização me impressionou. Não destruir para reconstruir, mas sim somar mantendo a base.
O terceiro local foi o Pantanal, a porta de entrada para o coração ecológico do Brasil. De Noronha, escolhemos ir de avião até Cuiabá e depois para o Pantanal. A paisagem pelo caminho era de tirar o fôlego. A vastidão de planícies alagadas e a abundância de vida selvagem eram uma visão espetacular. Minha primeira impressão do Pantanal foi a natureza em sua forma mais pura. A beleza do Pantanal, a saúde dos rios, cada paisagem me maravilhava. Mas o mais importante foi sentir a importância da preservação da natureza. Participamos de uma atividade de monitoramento de animais com um grupo local de conservação. Ao ver o impacto das atividades humanas, senti profundamente a urgência de proteger o meio ambiente. Um biólogo local nos disse: o Pantanal é o pulmão do mundo. Proteger a fauna e a flora é proteger nosso futuro. Essa atividade me fez entender que a preservação ambiental não é só responsabilidade do governo, mas precisa da participação de todos. No Pantanal, tivemos a chance de conhecer a vida dos pantaneiros. Eles vivem em harmonia com a natureza e possuem uma sabedoria em métodos de manejo sustentável da terra e do gado. A filosofia de vida deles me inspirou. No fluxo da modernidade, muitas vezes ignoramos nossa relação com a natureza, mas as pessoas aqui nos lembram da importância dessa conexão. Cada viagem me deu um entendimento e um laço mais profundo com o Brasil. Este país, embora não seja pequeno, tem uma diversidade e riqueza cultural incríveis. De norte a sul, todos os elementos culturais convivem em harmonia nesta terra. O mais importante é que os brasileiros sabem preservar a tradição enquanto desenvolvem e criam coisas novas, mantendo a base firme. Essa inteligência cultural é algo digno de ser aprendido. Quando o programa de intercâmbio terminou e retornei ao Peru, eu era uma pessoa completamente nova. Não apenas meu espanhol melhorou, mas o mais importante foi a mudança na maneira de pensar. Aprendi a ver os problemas de vários ângulos e a entender o valor da diferença cultural. Ao voltar ao Peru, comecei a me envolver ativamente em várias atividades sociais. Fundei um clube de estudo da cultura brasileira na universidade para apresentar a beleza do Brasil aos outros e comecei a participar de projetos para melhorar a qualidade da educação peruana, esperando aplicar as ideias educacionais aprendidas no Brasil, especialmente sobre como cultivar a responsabilidade social e a consciência ambiental nos estudantes. A amizade com Lucas continuou. Começamos a planejar programas de intercâmbio de jovens entre os dois países. A esperança é ajudar os jovens peruanos a terem mais contato com a cultura brasileira e convidar estudantes brasileiros para conhecer a cultura peruana. Em minha casa, em Lima, comecei a praticar o estilo de vida que aprendi no Brasil, participando de atividades de limpeza de praças na comunidade, mantendo a ordem em locais públicos e ajudando quem precisava. Embora sejam mudanças pequenas, acredito que podem causar um impacto. Vendo minha transformação, minha família e amigos também começaram a se interessar pelo Brasil. Queriam saber como aquele país distante me mudou. Através das minhas histórias, muitas pessoas passaram a se interessar pelo Brasil. Alguns amigos até planejam viajar ou estudar mais no Brasil. Agora estou me preparando para me candidatar a um mestrado no Brasil, esperando aprender mais profundamente e, no futuro, poder contribuir para o desenvolvimento das relações entre nossos dois países. Aquela aterrissagem de emergência inesperada mudou de fato o curso da minha vida. Sem aquela experiência, eu jamais conheceria um país tão maravilhoso como o Brasil e jamais aprenderia essas lições de vida preciosas. O mais importante que o Brasil me ensinou é que o verdadeiro progresso vem da maturidade espiritual. Não é a riqueza externa, mas o aperfeiçoamento interno que é o cerne. Ao pensar no outro, ao pensar no bem comum, essa sociedade se torna melhor. Este princípio se aplica não só ao Brasil, mas a qualquer lugar do mundo. Agora, tenho um sonho para o futuro: ser um embaixador cultural, conectando o Brasil e o Peru, para que os povos dos dois países se compreendam profundamente, promovendo a cooperação nas áreas de educação, cultura e intercâmbio juvenil. O ponto de partida desse sonho foi aquela aterrissagem de emergência em Guarulhos. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm de oportunidades inesperadas.
Aquele pouso de emergência parecia um infortúnio, mas para mim foi a maior sorte. Descobri um mundo novo e descobri um novo eu. Este belo país não me deu apenas conhecimento e habilidades, mas, mais importante, me deu um sonho e uma esperança que me fazem acreditar que, com esforço e sinceridade, podemos fazer o mundo um lugar melhor. Olhando para trás agora, na primeira noite no hotel perto da Paulista, eu estava deitado sem saber o que viria a seguir. Naquele momento, nunca imaginei que apenas alguns dias de experiência poderiam mudar minha vida tão profundamente. O presente que o Brasil me deu não são apenas belas lembranças, mas sim uma nova perspectiva e novos valores de vida. Tenho orgulho de ser amigo dos brasileiros e espero poder contribuir futuramente para a construção da amizade internacional por esta terra. Aquela aterrissagem inesperada foi, de fato, o ponto de virada mais importante da minha vida. Obrigado, Brasil. Obrigado, povo brasileiro caloroso. Obrigado, Lucas, e a todos que me ajudaram. Esta história ainda está em andamento. Minha jornada no Brasil não terminou. Ela continuará por toda a vida e será a força que me impulsiona para frente. Por hoje é só a história de um estudante peruano que descobriu uma cultura avançada através de um pouso de emergência no Brasil a caminho do Japão. Por favor, deixem seus comentários para encorajar o protagonista desta história. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam. Obrigado por assistirem.